Somos do site maisdedeus.com.br e hoje estamos com a prazerosa entrevista com o pastor Paulo Borges Júnior, ele que é ali de Goiânia, do estado de Goiás, e está participando, sendo preletor oficial do Congresso Jovens Fortes da Assembleia de Deus Ministério Bom Retiro, aqui em Natal. Pastor Paulo Borges, é um prazer desde já tê-lo conosco. E como o senhor analisa esse congresso, a receptividade das palestras, do ensino, como o senhor tem recebido essa missão de ensinar como ser verdadeiramente se descobrir em Cristo Jesus? Antes de mais nada, um abraço aí para o pessoal do site Mais de Deus. É um privilégio estar aqui, poder compartilhar com os irmãos. E o privilégio de participar dessa conferência é justamente, primeiro, de testemunhar esse empenho, esse desejo por parte, especialmente da comunidade jovem, desse interesse, desse empenho de descobrir a nossa identidade em Cristo, descobrir quem de fato Cristo é. Porque nós não temos apenas a relação com a figura histórica, humana, com a figura de Jesus, mas com a figura de Jesus e Cristo, aquele que é o homem nascido de Maria, mas é também o Filho do Deus vivo, aquele que vem cumprir todo o desígnio, toda a vontade de Deus na terra. Então, para mim, o ponto mais importante de estar aqui, o grande privilégio, é a gente poder trabalhar nessa reflexão, entregar mesmo o nosso coração, entregar nossas mentes para essa reflexão. Sermos desafiados a meditar nisso e principalmente nas implicações práticas que isso tem na nossa vida. De que maneira nós podemos trazer um testemunho visível, palpável, tangível dessa consciência, para que a gente não fique aí prisioneiro de uma religiosidade, de muita teoria, dogma, mas sem consistência. Qual a função da igreja hoje para ensinar os jovens que são tão perseguidos, que é uma luta constante contra a carne, contra o inimigo e aquela crise de identidade que acontece com os jovens? Qual o conselho que o senhor transmite nesse momento? Bom, eu creio que o maior desafio da igreja é ser esse ambiente favorável à reflexão. Esse ambiente favorável, assim, à transformação do entendimento. Eu creio que a igreja entrou por um viés, entrou por um caminho que não cumpre aquilo que de fato é a vocação e a função dela. Muitas vezes a igreja está sendo um ambiente de fomento, de estímulo a dogmas, a práticas, a metodologias, a ritos, a liturgias, e isso de fato acaba não mudando o entendimento. Isso padroniza um comportamento, padroniza um estilo de ações, mas que de fato não muda a consciência. Muitas vezes as pessoas estão na igreja, adotam esse código de conduta, mas não entendem o valor daquilo. A gente não tem tempo para falar sobre isso. Isso vai bem na esteira daquilo que muitas vezes a sociedade chama de ética, mas que não tem nada a ver com ética, porque é apenas uma ética de inclusão, não é uma ética de valores. Às vezes as pessoas estão querendo saber qual é o regulamento, qual é a norma, qual é a praxis, qual é aquilo que determina o comportamento que vai me incluir no grupo. Então tem gente que adota a prática da igreja para se sentir parte do grupo, mas não tem a consciência dos valores que dão sentido a essas práticas. A sociedade está entrando também pelo mesmo viés. Existe um código de ética, mas é de inclusão, não é de valores. Pastor Paulo Borges, para sintetizar nossa conversa, qual o conselho de Deus que o senhor pode transmitir para os jovens de hoje, para os jovens se sentirem mais preparados, mais fortes, diante de Deus, diante dos homens? O senhor que é um pastor que se destaca pela questão do ensino, de conduzir as ovelhas à reflexão, à maturidade cristã, ao conhecimento real da doutrina de Deus para nós. Qual o conselho que o senhor deixa para os jovens de hoje? Conhecer o amor de Deus, conhecer o amor de Deus, conhecer o amor de Deus, meditar nesse amor, ter realmente assim a consciência fundamentada, formada, formatada, orientada pelo amor de Deus. Porque a palavra de Deus diz que é o conhecimento desse amor que vai nos livrar de todo medo.
O grande mal que assola os jovens é o medo. Medo da vida, medo do futuro, medo dos erros, medo dos acertos, medo de não dar certo, medo de não ser aceito, né? Medo de ficar pobre, ficar feio, medo de ser rejeitado, de ser mal entendido. O que pode livrar o jovem disso? O que está fazendo com que o jovem muitas vezes perca o seu rumo, o seu tino, perca a sua lucidez e se entregue de maneira alucinada a tudo aquilo que está sendo proposto? É o medo. É o medo de perder a chance, é o medo de que amanhã não vai ter de novo. Então, essa ideia da perda, do dano, daquilo que vai fazer uma falta irremediável, está fazendo com que as pessoas se prostituem, aceitem as coisas de qualquer jeito, não adotem critérios, não se primem pelos processos. O que pode nos livrar disso? É nós ficarmos livres do medo. E o que pode nos livrar do medo? É conhecer o amor de Deus. Então, o conselho que eu dou é: conheça o amor de Deus, conheça o amor de Deus, conheça o amor de Deus. Pastor Paulo Borges, desde já a equipe maisdedeus.com.br agradece a comparação conosco e desejamos para o Senhor e sua família as mais ricas bênçãos de Deus, que o Senhor continue sendo esse canal verdadeiro de ensino e conhecimento dos valores reais, verdadeiros e cristãos num mundo tão cruel, tão conturbado que a gente vive hoje em dia. O Senhor Jesus continue lhe abençoando, foi um prazer conversar. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe.